Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Hoje é sexta-feira e estamos aqui nessa sexta, último dia útil de abril, trazendo um convidado bem bacana. Vamos ver se ele aparece por aí. Um convidado que vai falar com a gente sobre voz, sobre comunicação e sobre vendas. Olha lá, vamos esperar ele aparecer aqui, pedir a solicitação. Enquanto isso, eu vou digitando aqui no comentário o tema. Manda sua pergunta sobre... Oi, Du, tudo bem? Muito bom você estar aqui hoje. Mande sua pergunta sobre voz, comunicação, Espera aí que eu estou digitando. Comunicação e vendas. Vou pegar aqui, vou fazer a solicitação para você. Aê! Vamos lá. Olá, Du! Olá, tudo bem? Tudo, e você? Boa sexta para nós. Tudo certo. Você Então também. tá bom. Oba. Tô Olha, ajeitando aqui as coisas. pois é, essa de tô ajeitando aqui as coisas tá funcionando aqui também. Peraí Você que... sabe que a gente programa as coisas e a gente programa para dar ao contrário mesmo, né? Então, eu jurava que eu ia ter rede de apoio hoje aqui e eu ia poder ficar com um cenário bacana, a luz no lugar certo. Enfim, agora eu tô com a minha filha lá tendo aula de inglês, enchendo farinha na bexiga. Você imagina, sozinha na sala. A panela do arroz que já está adiantada, e nós vamos falar de sal e arroz daqui a pouco. Mas esse não é Legal. o tema da live, mas você sabe por que eu falei sal, luz, né? Já entendeu? Uhum. Vou fazer umas perguntas aí. E Show. o pessoal que vai chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eduardo, muito obrigado por você trocar o seu período precioso de tempo para vir aqui falar com o nosso pessoal nesse canal muito bacana. Eu sei que você tem aí 1 milhão e um pouquinho mais de coisas para fazer, mas você resolveu dedicar esse tempo seu precioso para conversar com a gente hoje sobre voz, comunicação e vendas. Quem sabe uma pitadinha de alta performance também, mas a ideia é a gente bater papo aqui sobre vendas. Eu não sei, mas você vai se apresentar. Se você quiser, eu posso fazer uma introdução bonita também para ficar gravado aqui quando a gente for editar. Vou fazer, mas eu não sei não. Eu estou achando que vem coisa bacana aí nesse nosso bate-papo, tá? Então, vou fazer a Legal. introdução tradicional e Uhum. depois você se apresenta do jeito que você achar melhor. Pode ser? Beleza, pode ser. Tá Então, ótimo. tá bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Viviane Gilg, fonoaudióloga, sou especialista em voz e criadora do método Voice Fit. E aqui nesse programa que chama Use a Voz ao Seu Favor, eu trago entrevistados que têm a comunicação como parte do seu trabalho, como ferramenta do seu trabalho, e tem até profissionais que não conseguem executar a sua função, a sua profissão, sem falar de comunicação. E hoje nós temos um convidado mega, ultra maravilhoso, que eu adoro de paixão seguir o trabalho dele. Já fiz umas consultorias aí também há um tempo atrás. Eu lembro de uma frase que ele dizia assim para mim: você precisa se organizar. Verdade ou mentira? Verdade, verdade. E nós estamos hoje com Eduardo Tegler. Ele é empresário, é multifranqueado no setor de educação, é especialista em vendas e marketing, e ele se diz impulsionador de pequenas e médias empresas. Então, Edu, se apresenta para o pessoal aqui, para quem te conhece, para ficar registrado. Vamos embora. Legal. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, né? E agradecer o convite. É sempre bom compartilhar, né, um pouquinho, né, do que a gente faz.
Acho que isso daí é a coisa mais gratificante que tem, a gente poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem e poder contribuir com as outras pessoas, né? Então, agradeço pelo Uhum. convite, obrigado mesmo e espero contribuir de alguma forma. Bom, acho que já me apresentou, né? Falou um pouquinho, mas, assim, para resumir, hoje eu sou empresário, mas, assim, para mim, hoje, o que resume eu gosto de estar em movimento, né? Estar sempre em movimento, fazendo coisas diferentes. E essas coisas que eu faço, esses projetos que eu faço, eles sempre têm que ter como objetivo impactar a vida de outras pessoas, né? Então, Uhum. por que a área de educação? A área de educação porque a gente consegue transformar a vida de uma pessoa do outro lado quando a gente está em educação. Uhum. Por que vendas, né? Por que comunicação? Por que ajudar as empresas? Porque quando você se comunica, quando você impacta o outro, quando você leva alguma coisa diferente, isso também faz com que a gente consiga transformar um pouco a vida dos outros. E as empresas, elas sustentam a nossa sociedade, né? As empresas, elas geram emprego, elas geram a subsistência de uma casa, de uma família. Então, quanto mais as empresas tiverem sucesso, faturarem, mais elas vão contratar, mais elas vão Uhum. fazer as outras pessoas ganharem dinheiro, empregar mais pessoas, abrir mais Uhum. empresas e a roda vai girar. E aí a gente gera Uhum. riqueza no nosso país e a gente consegue transformar o nosso país. Então, isso é uma bandeira que eu levanto, né? De poder ajudar o pequeno e médio empreendedor a se profissionalizar e poder crescer, né? Então, hoje estou na área de educação, na área de franchising, mas o marketing, as vendas é que faz uma empresa girar, né? Uhum. Se Então, você é isso. tivesse que comparar com uma área do corpo, o marketing, as vendas teriam que parte do corpo? Cérebro, cabeça, pulmão, o que seria? Então, a gente poderia falar várias coisas, que o marketing, as vendas são várias partes do corpo, é nosso corpo inteiro, etc. Mas tudo no nosso corpo, tanto a nossa mente, o nosso coração, aquilo que provoca internamente dentro da gente, o começo de tudo está na comunicação. O começo de tudo está na comunicação. Está na forma que a gente se expressa, está na forma que a gente fala. Né? Tanto que você falou assim, uma pitada de alta performance, né? E quando a gente começa a falar de alta performance, naquilo que a gente faz, e você vê pessoas que conseguem realizar e pessoas que não realizam, você vai ver que a comunicação delas é diferente. Então, a comunicação de Uhum. uma pessoa de sucesso, ela é totalmente diferente de quem está fracassando, de quem está errando, de Uhum. quem travou, de quem não está conseguindo Entrou. realizar as coisas. Então, tudo começa na nossa comunicação. Né? Então, quando você me chamou, eu Uhum. falei assim, não, eu trabalho, né, com a comunicação, com a voz, né, e etc. E começa na voz. As pessoas esquecem que a nossa comunicação, aquilo que a gente coloca para fora, ele vai causar um impacto no nosso Uhum. cérebro, vai causar Uhum. impacto emocional, e isso impacta nas nossas crenças, que vai ditar o que a gente vai viver. Né? Então, a gente até fala de Uhum. matriz de crença, né? Então, aquilo que eu comunico, eu começo a pensar. Aquilo que eu penso, eu Uhum. sinto. Aquilo que eu sinto, vira uma crença. E aí é onde a gente Uhum. consegue provocar as transformações. Então, tudo começa na comunicação. Uhum. Tudo. Né? Então, eu vejo Uhum. que o Uhum. marketing e as vendas tá na nossa comunicação. Né? Então, Uhum. tá tanto no nosso falar, né? No nosso gesticular, Uhum. como as pessoas vão enxergar a gente. E esse exemplo ele fica bem claro quando a gente percebe que a pessoa fala, nossa, mas o fulano é tão carismático, ele consegue tudo que ele quer, ele fala e as pessoas ouvem. Mas será que ele só fala? Não, ele tem toda uma consciência, ele sabe exatamente o lugar, ele sabe fazer uma leitura do lugar que ele está, o contexto, ele conhece, ele consegue ler o interlocutor e assim ele ajusta a melhor forma das palavras, do tom de voz, até o tipo de linguagem, se eu vou falar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais simplificada, para quê? Para atingir. E isso não significa que a pessoa sabe menos, né, Edu? Muitas vezes eu percebo que as pessoas acham que para transmitir conhecimento tem que falar bonito, tem que gastar vocabulário, e pelo contrário, quanto mais simples
e compreensível for a sua mensagem e chegar no teu ouvinte com a sua intenção, aí você atingiu o teu objetivo, não é? Exatamente. Exatamente. É É, isso mesmo. Essa é a muito. pegada, né? A gente pensa que precisa de muito conteúdo para conseguir ter resultado, né? A gente conseguir impactar com comunicação. E a gente tem exemplos positivos e exemplos negativos, né? De pessoas que não têm Uhum, vocabulário, que não têm, mas conseguem se comunicar e conseguem impactar as pessoas, né? uhum, Então não é uhum, vocabulário, não é. Eu acho que sim, a gente se adapta às realidades, né? Isso uhum, até é uma técnica de vendas, né? Que a gente fala de rapport, que eu vejo uhum, como que a pessoa que eu estou falando, que eu estou vendendo, que eu estou me comunicando, como que elas estão se uhum, comportando e eu me adapto um pouco uhum, àquilo para ficar mais familiar com aquela pessoa. uhum, Então, isso é uma uhum. técnica, né? Se eu estou num Sim. ambiente mais formal, eu não vou chegar lá, sei lá, bermuda e camiseta, eu não vou chegar lá falando Uhum, besteira, falando gíria. Eu vou me uhum, portar daquele jeito. Por quê? Porque eu vou ter que uhum, me conectar com as pessoas, né? Então, uhum, mas você está deixando de ser você? Não, não estou deixando de ser eu. Eu sei que quando uhum, eu vou na igreja, eu tenho que me comportar de um jeito. Quando eu vou numa festa, eu uhum, me comporto de outro. Quando eu estou no uhum. trabalho, você se adapta um pouco também ao ambiente. Ah, mas você não é Claro. você mesmo. Não, sou eu mesmo. Só que eu tenho Uhum, capacidade de me comunicar de várias formas diferentes, uhum, né? uhum. E acho É, que esse é o grande diferencial de um bom comunicador, né? exato. E ele sabe fazer a leitura dele, qual é a imagem que ele quer passar e como que ele quer ser visto, como que ele quer ser lembrado. Então, não é porque você está de terno e gravata que você vai ser igual a todo mundo. Você vai ter uma coisinha ou outra que vai fazer a diferença. O teu sorriso, o teu olhar, a tua Exato. postura, sei lá, se ainda usa lenço, né? A gente nem tem saído mais, mas enfim, um toque na camisa, a mulher, por exemplo, eu não precisaria passar batom para vir fazer uma live, mas olha aí, essa live vai ficar gravada, Uhum. né? Eu não estou bem com a luz porque eu estou perto da porta que minha filha está sozinha lá. Então eu estou aqui de ouvido, mas o certo era eu estar com a luz, mas eu estou aqui explicando e justificando para vocês. Então, essa consciência, ela é muito importante, né, Edu? Uhum. Eu acho, então, que o primeiro passo que a pessoa tem que ter para ela conseguir se comunicar bem quando vai falar em vendas e quando vai falar em marketing, alta performance, é a consciência. Confere? Exatamente, exato. Bacana. Porque quando você tem consciência, você sabe o que você tem e o que você Uhum, pode, né? E aí é onde você uhum, toma as decisões. E normalmente as pessoas uhum, que não têm essa consciência, elas ficam paralisadas, elas não tomam decisão, porque elas estão na uhum, incerteza, não têm clareza das coisas, né? Então, uhum, legal, eu tenho consciência, é mais fácil eu uhum, avançar, eu entrar para ação. É a uhum, ação que vai uhum. trazer os resultados, né? É isso aí. Eu estava contando essa semana, teve um ocorrido bem importante aí numa família conhecida, e isso me deixou bem abalada. Ainda perguntei para o pessoal aqui, e aí galera, me dá umas dicas aí, porque eu tenho uma apresentação importante para fazer e tudo mais. E alguém falou exatamente isso, né? Vai e se coloca em movimento. E foi engraçado, porque eu peguei uma buchinha, um limpa a cozinha qualquer e fui, sabe aquelas cantinhos do armário que fica ali? Ao É, invés de eu ficar parada remoendo o problema ou comendo, que é pior, né? Que a gente não vai comer castanha quando tá nervoso, a gente vai comer chocolate, aquela coisa. sim. Aí eu fui lá, fiquei esfregando o cantinho da geladeira, dos armários, pronto, aí respirei, gastei energia, me coloquei em movimento e consegui fazer a apresentação, né? Exatamente. Agora, então, isso é interessante, consciência, movimento. Eu fui dar uma stalkeada lá no teu perfil e eu fui olhando que você fez aí uma sequência de posts e justamente falando sobre quando a gente vai lidar com um cliente e ele é aquela pessoa negativa. Não, eu entendi que era cliente, né? Mas pode ser qualquer pessoa. Então, quando você tem pessoas que são negativas, pessoas que fazem objeções, que estão sempre dispostas a contrariar aquilo que você fala. E você deu um exemplo do sal e da luz. E eu achei incrível. Você consegue contar para a gente um pouquinho do Seja Sal e Luz? Então, isso foi uma live que eu fiz e normalmente, assim, como eu acredito muito
na essência das pessoas, né? Na questão de você ser bom, de você ter bondade dentro de você ser sábio, de você sempre pensar no outro, não simplesmente em você mesmo. Eu tenho um monte de empresa, né? E eu penso nas pessoas, né? E muitas vezes eu tenho que, né, tirar um pouco do meu para lá, por quê? Porque eu sei que isso é importante. E nessa live eu estava falando um pouco disso, né? De que o mundo tem muita gente negativa, né? E você vai ter clientes negativos, você tem pessoas que vão te influenciar de formas negativas. A mídia te influencia de forma negativa. A sua convivência, muitas vezes, não faz com que você se impulsione, que você cresça. Então, qual que é o grande processo, né? O grande processo é que você não tem que bater de frente. Você não tem que chocar, né? É que nem técnica de vendas. Eu não quebro objeção. Eu contorno objeção. E eu apresento uma nova forma. Né? As pessoas falam, tem que quebrar essa objeção, tem que quebrar essa objeção. Não, eu não vou quebrar uma objeção sua que você tem se aquilo for um valor seu. Como que eu vou quebrar essa objeção? Eu vou contornar e te apresentar uma nova forma. E por que que eu trouxe a questão do sal, né? Sal da terra e luz do mundo, né? Que é até bíblico. Porque acho que essa é a nossa missão. Independente do lugar que a gente está, quando eu sou sal, eu vou lá e dou gosto para as pessoas, eu dou gosto para aquilo que eu faço, eu estou lá levando sabor, né? Então, eu tenho que pensar que eu tenho que acordar de manhã e eu tenho que levar um pouquinho de sabor para a vida das pessoas, para a vida da minha família, para a vida dos meus funcionários, dos meus parceiros, sócio, das pessoas que estão à minha volta, amigos. Eu tenho que levar, salgar um pouquinho, né? Trazer esse gosto. E a luz é a mesma coisa. Quando você, né? A gente falou da comunicação. Quando eu consigo me comunicar de forma positiva, de forma sempre mais extrovertida, mais animada, eu também começo a iluminar o ambiente por onde eu passo. E automaticamente eu começo a ter mais desculpa. Eu começo a ter mais resultado. Então, se eu ilumino aquele ambiente que eu tô, eu tenho mais resultado. A mesma coisa, sentou um cliente aqui na minha frente que é super negativo. Tá reclamando de tudo, reclamando da pandemia, que tá sem dinheiro, que tem isso, que aquilo, tal, 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 tal. Se eu entro na vibe dele, eu não tô sendo luz, né? Mas se eu mantenho positividade, se eu mostro uma nova perspectiva, se eu mantenho o sorriso no rosto, se eu tento ouvir, né? Sabe, entrar na emoção com aquela pessoa, eu vou contagiar ela, né? Então você pode ver, às vezes você está triste e você começa a se relacionar com alguém mais animado, você começa a subir seu astral, você começa a subir a sua energia. Então, quando eu falei de sal da terra e luz do mundo, eu estava até falando para muitos que eram vendedores, né, etc. Gente, se vocês forem sal da terra e luz do mundo, se vocês forem isso em tudo que vocês fazem na vida, o resultado vai ser diferente. O resultado só não é bom, só não acontece porque a gente não está salgando, porque a gente não está iluminando, a gente está se apagando. Sendo mais do mesmo, né? Exatamente. Então foi mais ou menos esse o contexto, né? E eu vejo que, assim, a gente traz um pouco esses conceitos bíblicos, etc., porque, pô, é um livro de inteligência emocional, né? Você tem lá uma pancada de coisas que falam do comportamento humano. E a nossa vida empresarial, pessoal, tudo é relacionamento, você lida com o ser humano. Então, é importante que você esteja bem, que você seja uma pessoa que esteja sempre com energia lá no alto, uma frequência, né, boa, para que você contagie o ambiente. Né? E essa foi mais ou menos essa linha aí que eu falei nessa live, né? Não, e eu acho muito legal porque são exemplos que são fáceis de entender e fáceis de você aplicar, porque o pessoal fica falando, você tem que amar o que você faz, ame, não precise trabalhar e tudo mais, mas peraí, tem problemas que acontecem, né? Então a voz, ela denuncia, a cara denuncia, o contexto, a pessoa sai lá
de casa com muitas horas de antecedência, pega um ônibus lotado, e essa pandemia, e as preocupações, e quando chega para trabalhar, se você chega para vender, como é que você vai sorrir para o seu cliente se você está cheio de problema, não é? A voz, o seu rosto vai transparecer. Então, eu acho que vale muito a pena fazer aquela reflexão e dizer, bom, o cara não tem culpa nenhuma do que está acontecendo, e inclusive ele também tem outros problemas. Aí, Sim. se você consegue ter essa paradinha, eu brinco, eu falo que acender o farol amarelo, para, pisca o farol amarelo, atenção, aonde eu estou agora, com quem eu vou me comunicar, porque o processo de vendas, né, eu acho que coloquei aqui uma pergunta nos meus stories e perguntei, e aí, vendas você ainda sente um medo ou sente um T grandão, né, para o Instagram não bloquear a gente aqui. Aí, eles, não, ainda sinto, né, me dá vontade, me dá movimento. Então, quando você vai falar de vendas, tem muita gente que ainda tem um pouco de ranço dessa palavra, eu acho que quem tem ranço ainda não entendeu que vendas não é o produto final, né? Vendas é relacionamento. O que você acha disso? Então, eu acho que é isso mesmo, né? A pessoa, quando a gente fala de vendas, assim, primeira coisa, né? Uma coisa que eu sempre falo e até você já participou lá de treinamento meu, a gente fala, todos somos vendedores, né? A gente está vendendo o tempo todo, independente do cenário. Né? Eu me vendo para poder arrumar minha namorada, eu me vendi para poder casar, eu me vendi para poder arrumar um emprego, eu me vendi para poder me relacionar, Ser promovido. ser promovido, uma ideia, um projeto que você tem. Eu posso ser introspectivo, eu posso trabalhar com TI, programação. Eu vou fazer uma entrevista, eu vou ter que apresentar aquilo que eu já fiz de resultado para poder entrar naquela empresa. Eu estou me vendendo, né? Então a venda ela está em todos os momentos da nossa vida. A gente acorda, a gente já começa a vender, né? Na hora que eu pego ali, passo na portaria de casa e eu falo bom dia, né? Ah, é educação falar bom dia pro pessoal lá. Pô, eu estou vendendo. Né? Eu estou sendo simpático ali, né? Porque eu sei que o porteiro vai ser simpático comigo. Essa troca que acontece é um processo de vendas, porque a minha imagem está sendo construída pela forma que eu estou comunicando. Então, se eu falo um bom dia, ele já começa um processo de vendas, porque eu estou ali me apresentando de forma simpática e etc. Né? Então, quando a gente vai para um processo mesmo de vendas de produto, vendas de serviço, é isso. A gente precisa estar com a nossa energia, com a nossa vibe lá no alto. E eu posso te dizer, eu te digo isso, né? Tem várias equipes de vendas, tem um monte de vendedor embaixo de mim assim, nas empresas. E eu te falo, a empresa que está vendendo, ela está com a frequência lá no alto. A equipe está com inteligência emocional, a equipe começa a ter sucesso e ela vai vendendo cada vez mais. A que não está vendendo, está com algum problema emocional. Entrou numa vibe negativa, começou a achar que não dá, começou a achar que está difícil. Peraí, a gente está com pandemia no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Por que que uns estão vendendo e outros estão com dificuldade? Quando você começa a entrar a fundo, você vê que quem está com dificuldade é porque se entregou para aquilo. A pessoa realmente ficou negativa, ela assumiu as dificuldades. E aquela que está vendendo, não. Ela teve inteligência emocional para poder seguir em frente, acreditar, saber que tem capacidade para aquilo, está sendo positiva. E assim, técnica de vendas, você pode usar com todo mundo. Se a pessoa não tiver a inteligência emocional para saber executar aquilo e acreditar que vai dar certo, a coisa não anda. Né? Então, eu até falo, né, uma metodologia que eu tenho, que é o seguinte, é um tripé que faz o sucesso de qualquer negócio. Esse tripé é você fazer o marketing bem feito para poder trazer clientes. Você estar preparado para vender, porque você trouxe o cliente, então você tem que saber técnica de vendas, você tem que estar com a equipe preparada, ou você preparado para receber essas pessoas e poder vender mais. Porém, o marketing, a venda, ele só vai funcionar se você tiver inteligência emocional. Se não tiver inteligência emocional, não adianta nada
esse marketing, essas vendas estarem super bem. Por quê? Porque você só vai investir bem em marketing e ser usado no marketing com inteligência emocional. Você só vai ter uma equipe de alta performance aplicando as técnicas certas, ou você mesmo aplicando essa técnica e vendendo, se tiver inteligência emocional. Acabou a sua inteligência emocional, você começa a mancar no marketing, começa a mancar nas vendas e o negócio começa a cair. Então, você vê que isso eu posso falar com propriedade, porque eu antes de ser empresário, eu era funcionário, executivo em empresa e tive contato com mais de 2.000 empresários. E eu via nitidamente. Por que que uns eles fazem a mesma coisa e uns têm resultado, outro não? E quando você ia ver, o que tinha resultado era o que tinha inteligência emocional. É o que se relacionava direito com as pessoas, era o que se conectava com a equipe, que se conectava com o cliente, que tinha uma energia diferenciada. Então é isso, né? Senão, não vai. E quando você fala em inteligência emocional, me vem na cabeça as palavras autocontrole, empatia, a pessoa sabe controlar os impulsos dela, né? Então, a questão que você falou agora há pouco da leitura, da consciência, da imagem, e tem muito isso, né? Porque a gente precisa, acho que isso devia ser ensinado, deve ser já em algumas escolas, mas para as nossas crianças, para eles crescerem adultos, com mais inteligência emocional para conseguir lidar com conflito, porque conflito sempre tem, sempre vai ter, e que bom que tem, porque aí a gente se movimenta, né? As pessoas têm mania de achar ruim o estresse, eu até gosto dele porque deixa a coisa mais legal, mais animada, né? Agora, e isso a comunicação aparece, porque se você faz uma comunicação que é rígida, uma comunicação que é dura, que você faz, eu falo que tem gente que não afirma, decreta. E aí quem decreta vai fazer o quê? As pessoas vão fazer mas na primeira oportunidade vão embora. Exato. Eu acredito que para quem é de uma pequena ou uma média empresa, dá muito mais trabalho até contratar uma pessoa nova, até ela ter... porque a parte técnica, me corrija se eu estiver errada, mas a parte técnica, ela vai aprender. Mas e a lida? E pegar o espírito da empresa? É muito mais difícil, até você colocar outra pessoa. Então, eu acredito que isso tem que estar sempre na mente dos líderes, né? De quem está lá. Exatamente. De quem está lá falando isso. Isso que você falou da questão da técnica, né? E de que a pessoa aprende, eu sempre falo para os líderes, né? Eu falo assim, gente, contrata pessoas pelo comportamento delas, não pela experiência. Experiência não vale nada. Porque o que eu já bati cabeça de pegar gente experiente, que tem um currículo, que tem isso, que tem aquilo, na hora que chega para a execução, não faz. E pessoas novas, sem experiência, mas que têm o comportamental de querer aprender, de querer fazer, a pessoa tem um resultado absurdo. Então E essa comunicação, pode falar. Então, é isso, né? A técnica você ensina, né? Agora, o comportamento, né? A pessoa realmente mudar e querer fazer é o que é mais difícil. E é uma habilidade muito legal a da proatividade, porque, gente, não custa nada. Tem pessoas que se limitam a fazer aquilo que foi pedido, e aí eles fazem, mas fica uma comunicação rasa, fica uma comunicação superficial. Se você sabe como resolver aquilo de uma forma diferente, por que não falar? Por que não dar? Olha, eu percebi, porque só quem está lá na linha de frente, quem está atendendo o cliente, vê as coisas que às vezes quem está na liderança não consegue. Então, se o líder consegue se conversar com essa pessoa e ela tem um insight e ela fala, mostrou proatividade, falou, olha, eu acho legal, mas se a gente resolver assim, porque eu tentei e deu certo, flui muito melhor, não é? E às vezes uma sugestão simples, nossa, dá um resultado muito diferente, né? Exatamente, exatamente. Proatividade eu vou te dizer que é tudo, né? Eu acho que a capacidade de executar é o que diferencia a pessoa que consegue ter resultado da que não tem, né? Porque a maioria das pessoas ficam procrastinando, a maioria das pessoas não fazem, elas aprendem e não executam, então fica correndo atrás do rabo. Então, assim, quem executa, quem tem capacidade de ação e avança, né? Vai para frente, vai realmente fazer, ela vai fracassar,
mas ela vai fracassar uma vez, acertar na outra, depois vai melhorando. Uhum. O importante é avançar, né? É. Eu lembro, acho que você falou uma vez da resiliência para ouvir não. E bem isso que você falou do fracassar. Você diz assim que você vai ouvir não muitas vezes. Sim. E quem não é sucesso a palavra que eu queria achar, mas agora fugiu. Enfim, quem desiste no segundo, no terceiro não, ela deixou de ir atrás do sim, e ela vai ter menos, não era sucesso que eu queria dizer, mas acho que você entendeu o meu raciocínio, né? A Sim, pessoa sim. que vai, às vezes você consegue o sim do cliente só depois da oitava Isso. conexão que você fez com ele, né? Exato. É a grande técnica lá né? Grandes especialistas já falam disso, né? O Grant Cardone, que é um dos maiores especialistas de vendas do mundo, o Jordan Belfort, lá, que é o Lobo de Wall Street, vários grandes especialistas de vendas, eles falam que a questão do follow-up, né, de você sempre retornar, tentar mais. E aí tem duas técnicas, né? Você tem tanto a questão do follow-up, de você ir atrás do cliente várias vezes para poder fechar a venda, porque na insistência você acaba fechando. Então a sua atitude, a sua ação de você persistir naquilo vai trazer o resultado. E a outra é num processo de negociação. Quanto mais sim você arrancar do seu cliente, a probabilidade de você fechar negócio é muito maior. E você vai receber muito não. O problema é como que eu interpreto esses nãos? Como que eu também vou mudar o meu emocional quando eu recebo muito não? Porque às vezes o não, ele me afeta, aquilo começa a me deixar, falar assim, putz, não consegui de novo. Não consegui de novo. Não consegui de novo. E é assim, né? Ele começou o dia com o ombro aqui alto. Quando ele recebeu 10 nãos, ele tá assim já. Ele já tá ligando assim pro cliente, ou tentando. Então, o nosso corpo começa a comunicar o fracasso. E quando o nosso corpo começa a comunicar o fracasso, a nossa voz começa a comunicar esse fracasso, você pode ter certeza que o seu resultado vai ser fracasso. Vai ser o fracasso. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que sempre tentar mudar. E eu vejo que assim, o papel do líder é conseguir mudar essa energia da equipe rápida, a sua energia rápida. Então, assim, quando eu tô mal, quando eu tô, putz, hoje foi difícil, né? Pô, pandemia, teve que fechar, putz, não sei o quê, tal. Eu já uso algum gatilho, alguma coisa que me anime, alguma coisa que faça eu subir a minha energia e eu volto ao normal. Beleza, vamos embora, vamos para frente. Então, a gente precisa disso para não cair, porque se você cai, a probabilidade de fracasso é muito grande. Então, persista no não, persista, porque cada não é uma forma que você descobriu de não fazer. E aí você tenta outra. E aí até você achar o jeito certo de conseguir o sim, né? Exato. E ganha repertório para os próximos relacionamentos, porque aquelas situações vão se repetir. Exatamente. Então, a partir do momento que você foi ganhando musculatura. Eu vi que teve um personal que entrou aí, né? Então, na repetição dos exercícios, você vai, e dos nãos, e você ouviu, aí você vai ganhando opções. Fala, já sei, deixa eu tentar aquela frase, aí tenta. Deixa eu mudar meu tom de voz, aí tenta. Deixa eu tentar mudar o approach ali, a aproximação, e vai tentando. E se você errou uma vez, isso vira aprendizado e você tenta de novo, né? E eu acho que essa questão de influenciar, de impactar as pessoas, né? Eu queria perguntar para você, tem muita pequena empresa que é empresa, né? Então, eu sou o marketing, eu sou a vendas e eu executo o serviço em si. É muito mais desafiador, não é? Que dica você dá para essas pessoas que são empresa? Normalmente um profissional liberal, ou alguém que começou a empreender e ainda não tem a equipe. Que dica você dá para essa pessoa se comunicar bem e vender melhor? Bom, são dois caminhos, né, que eu vejo assim para quem é profissional liberal. Tá? Existem dois caminhos. O primeiro caminho que existe para quem é profissional liberal, para qualquer um, de qualquer segmento, eu falo,
estude, aprenda, entenda de marketing e vendas. Ah, mas eu faço não sei o quê. Tem que saber marketing e vendas. Ah, não sei o que lá. Tem que saber marketing e vendas. Então, acho que qualquer profissional, eu assim, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos 16 anos, eu dava aula de música. E só que já tinha essa pegada de ser vendedor, né? Eu já tinha isso desde pequeno, sempre fui assim, né? Então, tinha a banda lá, eu era o vocalista da banda, né? Então, eu sempre tive essa pegada mais extrovertida, mais de querer vender. Então, quando eu dava aula de música, eu vendia o tempo todo. O tempo todo eu estava vendendo, né? Então, eu chegava para ensinar uma música, né? Eu ia lá e ensinava aquilo que o aluno queria aprender, porque eu tinha aluno que queria sertanejo, um que queria MPB, um que queria rock and roll, outro que queria música clássica. Eu me adaptava, eu queria que aquele cliente estivesse feliz, né? Então, e eu acho que assim, essa questão de você saber vender e saber fazer o marketing é a primeira coisa para você ter sucesso como um profissional liberal, né? Eu até já dei exemplos em outra live que eu falei de, por exemplo, um corretor de seguros, que existem corretores seguros que fazem aquilo de forma normal e aqueles que fazem de forma profissional. O que faz profissional, tem o caso de um corretor de seguros que eu conheci uma vez, que ele faturava 120 mil por mês. Eu falei, cara, mas como é que você fatura 120 mil? Com Né? seguro. Com seguro, cara. Pô, né? Eu vejo um monte de gente com dificuldade e tal. Ele falou, eu invisto 30 mil reais de Google por mês. Aí tá explicado. É um cara ousado. É um cara que investe 30 mil por mês de marketing para poder trazer clientes e ele conseguir faturar 120 mil. Então, assim, ele conhece, ele foi atrás, ou ele pesquisou, foi atrás de alguém para fazer aquilo. Né? Então, esse é o primeiro caminho, né, que eu vejo para um profissional liberal. Se ele quer ter sucesso, o que vai diferenciar é ele conhecer de marketing e vendas. Né? Então, eu sou nutricionista. Se eu fizer o marketing bem feito e eu saber vender, eu vou estar com a minha agenda cheia. Né? Eu vou conseguir encher minha agenda, porque o meu foco é marketing. Até não querer mais encher. Até falar, não, chega de agenda cheia, cansei. Exato, até você chegar no momento que você fala assim, eu cobro 200, agora eu vou cobrar 500 na consulta, né? E aí você começa a funilar. Ah, eu trabalhava 8 horas no dia, eu vou trabalhar 4 horas e vou cobrar 500. Vou ganhar mais trabalhando 4 horas do que 8. Só que para você conseguir esse fenômeno como profissional liberal, você precisa construir sua autoridade. E você só constrói sua autoridade com marketing e com vendas. E bem. Senão, você não constrói, né? Então, não vai. essa é a primeira dica que eu dou pro profissional liberal, que é o eu presa, né? E aí tem o outro caminho, que eu particularmente é o que eu gosto, que é você ser ousado e você chegar e falar assim, eu sou nutricionista e o meu negócio é atender cliente. Eu sou psicólogo. O meu negócio é atender, estar dentro da sala, atendendo as pessoas. Esse é o meu business. Eu tenho que conhecer de marketing e de vendas, mas eu não tenho que fazer o marketing e as vendas. Né? Então, e aí é onde você entra no ponto que a maioria dos empreendedores, pequenos empreendedores e profissionais liberais chegam, que você chega num faturamento aqui X e você não consegue passar desse faturamento porque você não tem braço para crescer. Falta braço. E aí, você só vai conseguir dar um outro salto para aumentar o seu faturamento, você ficar maior, se você tiver mais braço. E aí, o grande braço que você precisa é, muitas vezes, o que vai ser o diferencial de um empreendedor individual e etc., vai ser ter alguém para fazer esse marketing ou para fazer essas vendas. Então, se eu, por exemplo, fosse nutricionista, eu ia ter um vendedor que ia ficar o tempo todo agendando consulta para mim. Ele ia
eu ia pegar alguém que ia ficar tomando conta das minhas redes sociais, que ia ficar movimentando, que ia fazer o marketing, eu ia captar lead, uhum, ia uhum, divulgar e-book, ia fazer um monte de coisa que ia gerar contatos. Eu ia fazer esse cara uhum, ligar para essas pessoas e falar: oi, tudo bem? Tô te ligando, eu sou aqui do consultório do Dr. Eduardo e tal, tal, tal. uhum, Né? Queria te mandar aqui algumas coisas que ele produziu. Eu ia movimentar. Para quê? uhum, Para eu dar um novo salto. Né? Eu, com certeza, com o vendedor, eu ia encher muito mais a agenda do que se eu tivesse que vender. Se eu sou, uhum, né? Porque o uhum, meu expertise é ser nutricionista, não é vender. uhum, Né? uhum, Então, eu penso que a segunda etapa, né? E aqui é um bloqueio, porque daí você precisa investir mais, você vai precisar colocar uhum, dinheiro, e às vezes você uhum, depende do lucro que você tem, então você fica travado e você não avança. E eu vejo que uhum, assim, a maioria dos empreendedores individuais, dos profissionais liberais, eles travam uhum, nesse patamar. uhum, Aí é medo de contratar a pessoa errada, uhum, é medo uhum, de contratar a equipe errada, é medo de testar e não dar certo, é medo de uhum, fazer uma coisa e não dar conta. Então, são uhum, vários medos e vários uhum, empecilhos que você vai colocando na frente para fazer você crescer. Então, eu vejo que são esses dois uhum, caminhos. Um é você sim, focar no conhecimento de marketing e vendas, e o segundo é você uhum, focar em crescimento de uhum, equipe. Né? uhum, E aí uhum. você dá um salto novo. Né? E isso que você falou é bem legal, porque a maioria das pessoas vem tanto medo, tanto medo, tanto medo, e aí ela tem medo do medo e desiste. E aí se contenta, e aí a gente volta para aquela questão do que diferencia a pessoa da alta performance, né? Então, se ela não ousar, de novo, o movimento, se ela não ousar, ela não vai saber o resultado. Então, ela precisa primeiro saber o que quer, porque é importante na sua comunicação, você não fica indeciso, e depois testar, ousar, testar e medir esse resultado, né? Que eu acho que muita gente hoje que está empreendendo, por conta da pandemia e por conta de insatisfação também, elas acabam ficando empacadas, até tem potencial para crescer, mas elas empacam, né? E isso é muito legal. E aí outra coisa que entra muito também nessas pessoas dos pequenos empreendedores é a questão do desconto. Ah, o desconto. Ou às vezes ele já quer dar, já fala, não, preciso fechar o cliente, então olha, tudo bem, para você eu faço tanto, ou se não, como é que ela lida com pedidos, quando as pessoas ficam pedindo desconto? Né? Eu acho que essa é uma questão, não. Então, para fidelizar, para ter clientela, eu vou dar desconto para todo mundo. Como é que você lida com isso? Nos seus negócios e as É, dicas que você dá? a primeira coisa que você precisa fazer quando você fala de preço, você precisa usar técnicas de preço, de precificação. E as pessoas Uhum, desconhecem. As pessoas desconhecem, de novo, né? Eu sou um profissional liberal que faço um tipo de serviço, eu não tenho conhecimento de marketing e vendas. Automaticamente, eu não tenho conhecimento de como precificar o meu negócio. Né? Então, uhum, por exemplo, se eu perguntar para qualquer profissional liberal, eu falar assim, vamos lá, quanto que é a sua consulta? Ah, minha consulta é X. E aí eu vou te perguntar, por que sua consulta custa X? E aí você vai falar, minha consulta custa X por causa disso, disso, né? E aí você fala assim, legal. Com esse dinheiro, então, você consegue ter uma remuneração boa. Remunera a sua hora. Perfeito. uhum, E aí as pessoas pedem sempre desconto, né? E uhum, só que o grande lance é, as pessoas elas não querem pagar mais barato. Então, por exemplo, ela não quer pagar R$ 20, 30, R$ 50 a menos. Não é isso que vai fazer ela fechar com você ou não. O que vai fazer ela uhum, fechar com você é se ela vai ter desconto ou não. A maioria das pessoas, elas deixam de uhum. comprar quando você não dá desconto. Porque Aí ela muda, vai para outro, ela né? vai para outra que vai dar o desconto. Só que o grande lance, Uhum, a grande técnica por trás, escondida disso, é o seguinte: a cabeça do ser humano, a cabeça de um comprador, ela está focada em ganhar vantagem. Então, eu vou comprar alguma coisa de você e eu preciso sair ganhando. Eu preciso ter uma uhum, vantagem nisso. O ser humano, ele quer ter a sensação.
né? Quando você compra uma coisa, você está gastando, né? Você está comprando, você está gastando, pegando seu dinheiro e pagando. Então, o que, que vai fazer essa pessoa se sentir bem? Ter desconto. Automaticamente o cérebro dela fala assim, não, eu fui lá, custava 100, mas a pessoa fez para mim por 50. Eu tive 50% de desconto, né? E aí a pessoa, você já viu que os amigos, né, as pessoas à sua volta, quando compram alguma coisa, ela enche a boca para falar que pagou mais barato? E vai espalhando para todo mundo. Espalha. E fala, não, para mim ela faz um preço diferenciado. Ah, não, para mim eu não consigo isso. Então, se o cérebro dessa pessoa, do ser humano, na maioria das vezes, ele precisa disso, então a gente vai dar isso para ele, como vendedor. Então, qual que é uma técnica que a gente utiliza? É uma técnica até que eu brinco nos treinamentos. Eu falo, olha, eu posso chegar e perguntar para vocês, qual que é o tamanho do maior prédio do mundo? Que é o Burj Al Khalifa, que fica lá em Dubai. E eu perguntar aqui para as pessoas que estão participando. Ele tem mais de 3.500 metros ou menos de 3.500 metros de altura? Quanto você acha que tem? Né? Você pergunta para as pessoas. Se alguém quiser, coloca aí. Quanto vocês acham que tem o Burj Al Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo? Mais de 3.500 ou menos? A galera já vai pesquisar no Google, né? Já vai vir com a resposta meio caminho andado. No digital não dá, é mais difícil. Mas aí você pergunta. Mas eu chutaria menos, vai. Eu chutaria menos. Você chutaria menos, mas menos quanto? Quanto que seria? Nossa, 3.500 metros é metro pra caramba, né? Sei lá, 1.000 metros. Tá. Então, olha, você falou 1.000. Outras pessoas poderiam falar outro número, né? Mas quando você coloca um número alto na cabeça das pessoas, você faz com que a mente dela fale, caramba, tem mais de 3.500 ou menos? Tem pessoas que vão responder mais, tem pessoas que vão responder menos e vão falar um número próximo disso. Só que é muito menos do que isso. Ele tem 800 metros de altura. Só que eu joguei um número alto. Então, essa é uma técnica de ancoragem em vendas. Então, eu chego para você e falo assim, Eduardo, você que é nutricionista, quanto que é a sua consulta, né? Olha, meu preço de consulta médio é R$800. 800? É 800. R$800 é meu preço tabelado. E a pessoa, não, sem condição nenhuma. Mas me fala, você, a gente se conhece e tal, né? Eu vou fazer um preço diferenciado para você e tal. Então, eu te dou 50% de desconto. Vou fazer 400 para você a consulta. Mesmo sendo caro, você está tendo 50% de desconto. Na cabeça do cliente, ele está tendo 50% de desconto. Então, é a grande técnica que Casas Bahia usa. É TV de 1990 por 999. O preço é 999. Só que lá tá de 1.990 por... E aí você fala assim, mas pode fazer isso? Pode. Pode fazer. Você pode subir R$50 o valor do seu serviço. R$100. Aí você dá um desconto, a pessoa vai comprar. E, por incrível que pareça, a sua venda pode aumentar se você usar uma técnica de ancoragem. Boa. Tá? Tem até uma pessoa que faz mentoria comigo, e ela estava com dificuldade de fechar pedidos. Ela estava recebendo, tipo, 30 pedidos de orçamento e fechando um. E aí eu falei, aumenta o preço de tudo. Aumenta 50% em tudo. Aumentou. E quando a pessoa pedir desconto, você dá 30% de desconto. Acabou, começou a vender. Olha só. E detalhe, o que ela tinha que vender por 100, ela começou a vender por 120. Porque ela aumentou 50 e deu desconto de 30. Deu desconto, aí começou a vender lá por, sei lá, 115, não sei o quê. Então, assim, ela aumentou o lucro dela, aumentando o preço e dando desconto. Então, é uma técnica de ancoragem. Então, as pessoas podem usar isso, tá? Então, dê desconto, mas reposicione o seu preço. Então, se você vai dar desconto, tá numa pandemia, reposiciona o preço, sobe o preço e aplica o desconto. Ah, mas isso não sei o quê.
Isso é o mercado. Isso é técnica de precificação. Isso é tese de Uhum. doutorado. Quando você vai fazer administração, Uhum. tem tese de Uhum. doutorado de preço. É psicologia Uhum. do preço. Então, Uhum. assim, você trabalhando isso, você vai Funciona. conseguir ter mais Uhum. resultado. Legal, legal. Apareceu uma pergunta aqui, Lailson está dizendo, como vender imóvel? Estou começando agora. Que dicas você dá? Ah, tá, estão te elogiando também, ó. O Edu explica de forma tão leve e simples que dá a segurança de vender assim. É, te dizer, é Claudinha, que é Cláudia, ó. É o Lailson aqui, né? Isso. Vender imóvel na planta. Qual que é o grande lance? Vender imóvel, né? Hoje, como que funciona o mercado imobiliário? Ou você tem uma landing page no ar, fazendo divulgação por rede social, né? Por Google, Facebook, etc. Capta o lead, esse lead cai no CRM, no funil de vendas, cai na mão do corretor, e o corretor liga para poder vender. Ou tem um chat Uhum. na própria página da corretora, da Uhum. consultora, e aí o consultor online fica lá, a pessoa entra, você capta esse lead e começa a negociar. Esses são os caminhos mais usuais. E tem os tradicionais ainda, que tem uma galera que ainda não faz isso e ainda está Uhum. fazendo só a panfletagenzinha na rua, fica na porta da padaria distribuindo flyer, Uhum. ou monta aquele stand para poder receber cliente. Né? Então, esses Uhum. são os meios de venda, né? E vende, todos eles vendem. Uhum. Uhum. Mas o que, que eu faria se eu fosse corretor? Se eu fosse corretor, eu teria uma posição muito mais ativa. Eu não esperaria o cliente chegar, o lead chegar. Eu não ficaria Uhum. esperando no stand, né? Por isso que eu acho Uhum. muito legal quando o pessoal vai na porta da padaria e dá um flyer. Oi, tudo bem? Posso te entregar? Quer dizer que ele se Uhum. movimentou. Né? Então, Uhum. a venda hoje, ela mudou. Não existe mais venda passiva, que você senta e espera o cliente chegar. A venda hoje Uhum. você precisa ir atrás do cliente. Né? Uhum. Então, Uhum. o que eu faria se eu fosse corretor? Se eu fosse corretor, eu ia começar a dar dica do mercado imobiliário. Por quê? Uhum. Né? Porque é até uma técnica que eu estou criando de vendas, que eu falei que eu vou lançar um livro disso. Que é Opa! você educar o seu Uhum. cliente e através da educação você vende. Então, se uma Uhum. pessoa sentar para comprar um apartamento, um imóvel na planta de mim, eu vendo, porque eu conheço o mercado imobiliário, eu conheço todos os Uhum. índices, eu conheço taxa do Uhum. banco, eu sei que Uhum. alugar vale mais a pena do que comprar. E eu falo isso para o meu Uhum. cliente. Eu vou vender o apartamento Uhum. para ele e vou mostrar para ele que alugar é melhor do que comprar. Mas mesmo assim eu vou conseguir Uhum. vender para ele o imóvel. Por quê? Porque Uhum. eu conheço o mercado, eu conheço os índices, eu conheço como que faz Uhum. conta, como que eu faço uma Uhum. projeção. Então, a dica que eu dou para um corretor de imóveis na planta é: conheça o mercado, saiba exatamente onde estão as oportunidades e seja um consultor imobiliário para o seu cliente. Uhum. Você tem que Uhum. sentar com a pessoa e ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão. Não simplesmente querer Uhum. vender. A partir do momento que Uhum. você começar a ajudar a pessoa a tomar a melhor decisão, você vende. E pode ser Uhum. que para algumas pessoas você não venda. Mas que bom que você não venda, porque talvez não era o momento daquela pessoa. Então eu vejo Uhum. que quanto mais transparente, quanto mais real você for com a pessoa, e quanto mais você ajudá-la a tomar a melhor decisão, mais você vai Uhum. vender. Tá? Então o que eu Uhum. faria era isso. Ah, e outra coisa. Legal. Tem muitos corretores hoje que estão tomando a frente e eles estão fazendo as campanhas de marketing digital. Então, se você ganhar comissão, você vende um apartamento de 1 milhão e você vai ganhar Uhum. 50 mil de comissão no negócio, o que custa você investir 5 mil para captar lead e vender um Uhum. apartamento desse? Né? Uhum. Então, Uhum. se eu for virar corretor hoje, eu já vou dedicar uma verba para poder investir em marketing, Uhum. montar uma landing page minha, impactar as Uhum. pessoas para poder Uhum. vender. Eu vou Uhum. atrás do Uhum. cara, né? Então Uhum. acho que tem que se movimentar. Tem que se movimentar. E que legal isso, porque que você está dizendo, porque eu pus aqui no meu roteiro, para a gente continuar. Eu sempre falo para todos os convidados que vêm aqui comigo,
eu falo, gente, vamos falar da comunicação online ou offline, porque tem muita galera que está me acompanhando que é mais velho, 35 anos nem é tão velho, mas o pessoal acima de 40, 50 anos, que tem que se adaptar a esse cenário online e offline. E duas coisas que você falou me chamaram a atenção, né? Então, a partir do momento que o cara começa a ser consultor e ele começa a dar dicas e mostrar que ele sabe, ele está mostrando uma comunicação de autoridade, ele está dizendo, não é o autoritário, é a autoridade de conhecer, de tornar comum aquela informação e trazer conhecimento, porque você vai ser visto, vai ser reconhecido como autoridade naquela área, né? E essas pessoas precisam ser autênticas, mas também precisam ser transparentes. Ou seja, se você sorrir na portaria do teu prédio, na padaria que você frequenta, você precisa sorrir no online também, nas suas lives. Então não adianta aqui ser o cara que se monta para gravar os vídeos e fazer os stories, desligar o celular, fechar a cara e tratar mal o motorista, enfim. Exatamente. Então, essa congruência do online e do offline, porque foi o que a gente falou lá no começo da live e a hora passou, assim, muito gostoso esse papo. A venda ela é um relacionamento, então ela começa num primeiro contato e não necessariamente ela é concluída no primeiro. E se você deixa uma boa impressão, uma boa marca, desde o começo desse relacionamento, você tem muito mais chance da pessoa lembrar de você e voltar e falar, não, mas eu quero falar, a gente não faz isso em loja, por exemplo, eu quero falar com aquela vendedora, mas está na vez dela, mas eu gosto de comprar com aquela. Exato. Ainda tem isso, né? A gente não pode desconsiderar. Então, essa questão, eu ia te fazer mesmo essa pergunta, né? E vendas online e offline, como é que fica isso? Mas acho que você já deu aí uma dica que não tem como separar, né? Resumidamente, nunca pense no mundo digital, no mundo offline. Se você focar só em um, tá errado. Porque o futuro ele vai ser digital de qualquer forma. Sim. De qualquer forma, o futuro vai ser digital. Né? A gente tem filho pequeno. E a gente sabe que nossos filhos vão aprender o mundo digital assim. Então, quanto mais eu puder evitar que meu filho tenha contato com tecnologia e eu conseguir trabalhar com ele de forma analógica, mais eu estimulo, né, ele a se desenvolver. Porque quanto mais coisas manuais, quanto mais coisas analógicas ele fizer, mais preparado ele vai estar para poder dominar o mundo digital. E hoje as pessoas acham que o mundo digital é só isso. E são as pessoas que vão fracassar no futuro. Elas vão ser dominadas, por aqueles que conseguem viver bem no mundo analógico. Então, se você quer ter sucesso, você tem que saber fazer os dois. Não adianta você dar um sorriso aqui, colocar um filtro, etc., e você não ser essa mesma pessoa no dia a dia. Né? É o que eu falo. O que eu falo aqui é o que eu vivo. É minha experiência. É dica de vendas, não sei o que eu faço na minha empresa. Não aprendi na internet técnica, não. Eu faço no dia a dia. Então, acho que viver aquilo que você vive aqui, no mundo digital, é a mesma coisa. Né? É isso aí, muito, muito legal. E falando isso que você está trazendo um paralelo para as crianças, né? A aula online está aberta aqui em casa desde as 7h20 da manhã. E são 3 aulas que minha filha está tendo hoje. E ela e mais uma amiguinha estão com a câmera aberta nos intervalos das aulas. E elas já fizeram tantas histórias e já criaram tanta coisa, e vem e busca boneca e volta e muda, e elas aprenderam agora a mudar o plano de fundo. Sei. Então aí cada vez elas estão num lugar e elas viajam, não sei o quê. O que eu vou falar para uma criança que está em casa, tendo aula online, e falar, desliga a tela, porque agora é hora do intervalo. Gente, aí toma lanche e brinca, e elas estão se divertindo, assim. E veja, se elas não tivessem essa experiência fora, né, elas não usariam a ferramenta de maneira tão proveitosa. Exatamente. E eu acho que isso é bacana. As pessoas estão vendendo aqui pelo online, elas têm que mostrar a loja, elas têm que mostrar o produto, elas têm que mostrar o resultado do serviço. Então, isso tem que estar muito congruente, né? Exatamente. E, gente, essa hora passou muito rápido. E eu queria que você... muito legal, Edu. A gente poderia ficar falando mais tempo aqui de vendas e comunicação, mas está
o nosso tempo está curto. E então a última parte, a última pergunta para a gente encerrar esse papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só pôr na caixinha aí, mas por enquanto não chegou mais nenhuma. Conta pra gente um desafio que você viveu na sua vida, que fez você dizer assim, não, é isso que me move, é por isso que eu vivo, e um obstáculo que você teve que superar, e fez você falar, não, eu vou continuar aqui servindo as pessoas e transformando vidas, e agora, por acaso, é no setor de educação, e antes era outro setor, mas enfim, é o propósito que move, né? Você consegue compartilhar com a gente aí, deixar um recadinho para o pessoal no final? Acho que assim, dificuldades que eu passei na minha vida, assim, foram as dificuldades para mim são os momentos de também maior crescimento, né? Mas para mim o que impacta na vida de qualquer pessoa é a vida pessoal, não a vida profissional. Porque a vida profissional se atropela, vai, se fracassa, perde emprego, arruma outro e vai. Eu tive um momento onde eu estava com a minha mãe com câncer, né, terminal já. Meu filho estava nascendo, primeiro filho estava nascendo, então eu estava com a esposa grávida, estava tocando um projeto internacional, minha mãe com câncer. No mesmo ano eu perdi a minha mãe e meu pai, né, no mesmo ano. Foi um momento muito, muito complicado, muito difícil e etc. Só que viver aquilo fez com que eu também experienciasse, estar dentro de hospital de câncer, vendo aquelas pessoas sofrendo, vendo tudo aquilo, eu comecei a valorizar tanto a vida, do tipo assim, cada minuto nosso tem que ser muito bem gasto. Cada minuto nosso ele tem que ser gasto da melhor forma possível, né? A gente não pode perder tempo. Eu não posso perder tempo fazendo aquilo que não vai fazer eu crescer, fazer alguma coisa para minha família ou para as pessoas, né? Então, isso fez com que eu valorizasse muito mais. Então, daquele momento que eu passei, eu com certeza acho que eu tripliquei a minha produtividade e a minha capacidade de execução naquilo que eu faço, né? E isso foi acontecendo e eu não paro, né? E uma coisa que ficou de propósito para mim, que é o meu sonho, é conseguir um dia montar um hospital referência em tratamento de câncer, como se fosse um hospital de Barretos. Esse é um projeto de vida que eu tenho, mas que existem etapas, né? E a área da educação, para mim, é a melhor área, porque enquanto eu educar as pessoas, quando eu levar transformação para as pessoas, gerar riqueza, mais dinheiro vai ter, mais pessoas qualificadas vai ter, mais pessoas gratas vão ter e mais pessoas para poder colocar um projeto desse no ar, né? E estarem comigo em projetos mais ousados. Então, a minha missão de vida é transformar o número maior de pessoas, maior número de vidas eu quero transformar, para que essas pessoas levantem a bandeira de também querer fazer isso. E aí eu vou ter muitas pessoas fazendo, né? E com certeza esse momento difícil que eu passei deu uma impulsionada também nesses sonhos. E eu acho que é isso que tem que movimentar a gente, né? Deixar um legado aqui nessa terra. Passar por aqui e deixar um legado. Né? Sim. E ter com energia boa, porque se espalha, contamina e volta, né? Exatamente. Aí depois as pessoas vão falar que é sorte. Não é sorte, é muita relação, né? Não, mas legal. É muita sorte. É sorte, olha só. Mas, depois de tudo isso... Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Tem uma coisa que dá uma sorte, e aí eu deixo até de dica, ó. Você dormir mais ou menos umas 4, 3 horas por noite, trabalhar de 12 a 14 horas, dar o sangue para aquilo que você está fazendo, realmente entrar de cabeça, se dedicar, achar tempo para você, para o seu emprego, para a sua empresa, sua família, e se doar, gastar a sua vida mesmo, e não perder tempo descansando, etc, tal. Isso dá uma sorte que você não tem ideia. Você sabe, suar sangue mesmo e ralar para aquilo que você quer, dá uma sorte. Dá, É impressionante. engraçado.
E o pessoal está deixando aqui abraço para você, estão dizendo que você explica bem. E é isso, a pessoa quando conhece, ela consegue transmitir o conhecimento dela de maneira simples e que vai ficar. Então, acho que esse papo, trazendo aí com essas pessoas que nos acompanharam até agora e com quem vai assistir depois, com certeza vai ter uma frase, vai ter uma fala que deve estar criando vários insights na cabeça dessas pessoas. E a minha missão também é trazer aqui para a internet a importância das pessoas valorizarem a voz e a comunicação, porque tem muita gente que não é ouvida, não porque a voz some, mas porque ela não consegue trazer aquela ideia, trazer aquele pensamento à tona por medo do julgamento, por medo do desconhecido, enfim. Então, quando a gente mostra que a comunicação está presente em tudo, está nas vendas, está no marketing, está no relacionamento do dia a dia, está na observação que você faz das pessoas, e se você se comunicar bem, isso não é difícil, né? É fácil a partir do momento que você se abre. Então, eu brinco com as alunas do curso, eu falo, é só você pensar na sua janelinha, você vai abrir e vai fechar para quem? E quando, né? E por que deixar essa janelinha fechada se tem tanta coisa boa aí dentro? Agora, quando vai mostrar, mostra legal. É por isso que a comunicação, ela presente, trazer esse conceito de que ela é importante, ela é um veículo para você se relacionar e se conectar com pessoas. Afinal de contas, marketing e vendas tem a ver com pessoas, né? É isso aí. Show. É isso É mesmo. isso aí. Muito bom. Edu, esse papo foi ótimo, foi maravilhoso, adorei. Muito obrigada por dedicar esse tempo aí com a gente. Tenha uma ótima sexta-feira. Não vou dizer bom descanso, porque ainda estamos na hora do almoço, tem muita coisa pela frente. E que esses exemplos que você trouxe possam reverberar aí na vida de quem está ouvindo a gente, porque eu tenho certeza que na sua e na da sua equipe já acontece. E da sua família também. Amém. É isso então tá joia, gente. Obrigada, viu, Du? Beijo. Obrigado, eu que agradeço. Boa sexta. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigadão, gente. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. Tchau.